A taioba é a punk, né, de mais referência. Todo mundo que fala de punk lembra de taioba. As punks ainda não estão consolidadas, então é difícil você achar nas casas comerciais as sementes e partes propagativas de planta. Eu pego uma planta dessa, corto um talo desse aqui, tiro as folhinhas e enfio na terra. Na semana em que celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, vamos falar de punks, plantas alimentícias não convencionais. Mas para isso precisamos voltar algumas décadas. Na época de vovô e vovó, era fácil encontrar no quintal de casa ou nas fazendas plantas que hoje quase não são mais vistas. Algumas espécies nunca foram aproveitadas como fontes de energia para o nosso corpo, mas hoje são consideradas alimentos promissores. Punks são plantas alimentícias não convencionais. Nas ruas, será que as pessoas sabem disso? Pelo nome, aparentam ser alguns tipos de plantas que podem ser utilizados como uma maneira de alimentação. Entre elas, a serralha, né, que é uma folha verde escura comprida, e a florzinha dela é rosa-choque. E outra coisa que está sendo muito usada para comer também, que a gente descobriu aqui no Cerrado, é a castanha de baru. Para ficar bem claro para você de casa, eu vou resumir de um jeito simples. As punks são plantas que a maioria das pessoas não consome por falta de costume ou de informação. Só podemos comer aquilo que conhecemos, né? Parece um pouco óbvio, eu concordo, mas é mais ou menos por aí. São plantas que não são tradicionalmente utilizadas na alimentação das pessoas todo dia, mas são de utilização regional, ou seja, em algum momento as pessoas utilizam, em alguns locais as pessoas utilizam, e esse conhecimento acabou se perdendo na história. A engenheira agrônoma separou algumas punks. Será que você consegue identificar alguma? Presta atenção. Vamos começar com essa folha larga. A taioba é a punk, né, de mais referência. Todo mundo que fala de punk lembra de taioba. Tá? É utilizada então em refogados, é utilizada de várias formas, não só a folha, mas os talos também refogados têm uma boa utilização alimentar. E essa aí, hein? Você se arrisca em dizer que planta é? E aqui a gente tem uma outra planta muito curiosa, que é a nossa aroeira. A aroeira verdadeira aqui do Cerrado, também conhecida como pimenta rosa, que muitas pessoas compram ela e pagam verdadeiras fortunas achando que é um ingrediente importado. Calma que não acabou. O churi é ou não é novidade para você? É o equivalente à noz moscada. Essa outra planta aí é a pupunha. Sabe o que dá para fazer com ela? Conta pra gente, Jusceia. Você pode fazer farinha, pode comer ela cozida apenas com água e sal, excelente, né? Os paraenses gostam da pupunha com café. O sumiço de algumas punks se deve principalmente à ideia de que quantidade é sinal de evolução na agricultura. A tecnologia no campo ajudou o agricultor a aumentar a produtividade e a diminuir as perdas. Mas isso fez também com que as pessoas ficassem limitadas a um pequeno número de alimentos que chega aos supermercados e restaurantes. A nossa dieta está ficando muito simplificada. Então nós reduzimos um universo de praticamente 10, 15 mil espécies com potencial de uso na alimentação para 7 ou 8 que são as plantas que hoje alimentam o mundo de fato. A estimativa é de que no mundo 30 mil espécies de vegetais podem ser usadas na alimentação, mas que não chegam ao mercado. Um estudo feito pela Organização das Nações Unidas aponta que 90% do alimento que se consome no mundo vem de aproximadamente 20 espécies. Mas o que estão fazendo com as outras milhares de espécies de plantas que poderiam ajudar a alimentar a espécie humana? Nem tudo está perdido. Ao contrário, a ciência ilumina novos caminhos na direção do passado. Pesquisadores resgatam espécies que poderiam desaparecer por falta de conhecimento nutricional de agricultores e consumidores. Na Embrapa Hortaliças, no Distrito Federal, conhecemos o Nuno,
ele está à frente do campo de multiplicação de verduras não convencionais. Um grupo que envolve todas as espécies que não tem uma cadeia produtiva estabelecida, que não tem assim uma difusão de todas as estações do ano, todas as regiões. Elas têm um caráter regional muito forte, elas têm uma relação muito estreita com questões tradicionais, questões de culinária regional, de culinária tradicional. Aqui nós mantemos na coleção de hortaliças não convencionais, são 200 variedades de mais ou menos 50 espécies. Inhame, vinagreira, batata yacon, Major Gomes ou beldroegão, almeirão verde, peixinho, azedinha, capuchinha e outras dezenas de plantas que não são encontradas à venda. Todo mundo já conhece o inhame do Brasil. O Brasil é um país que tem uma diversidade alimentar muito interessante. Ainda temos muito para evoluir, mas comparativamente a outros países a gente já está bem avançado. Mas vai a uma loja tentar achar semente de inhame e você não encontra. Então, esse é um dos critérios principais que a gente tem para considerar que a planta é não convencional. Nuno reforça, a primeira missão é a de preservar. Tem alguns materiais que foram caindo tão em desuso em função das mudanças na sociedade brasileira, nessa urbanização vertical, nesse abandono dos quintais e tudo mais, que eles foram caindo tão em desuso que a maioria das pessoas já não conhece e já não encontram. Mesmo agricultores que queiram encontrar mudas, sementes para multiplicar, não conseguem. A segunda missão é melhorar o sistema de produção. É a hora em que os pesquisadores quebram a cabeça. Existem espécies como o mangarito, é uma delas, como a Aura pronobis, é muito difícil o manuseio, como o muricato, que tem muito, é o melão andino, né? Ele tem muito problema de apodrecer os frutos, então a gente trabalha a fitotecnia, né? O sistema produtivo, para que ele seja mais produtivo. Neide é braço direito de Nuno. Eles trabalham juntos na pesquisa. Enquanto o pesquisador se dedica ao campo, Neide fica responsável pelos estudos da pós-colheita. Várias coisas que nós estamos estudando hoje é resultado dessas observações que a gente tem no campo, né? Como o muricato, o melão andino mesmo, que nós estamos trabalhando, ele é muito atacado por insetos, até pássaros. Então perfura muito o fruto e com isso ele não tem um poder de mercado. Cada hortaliça não convencional tem as suas características. Algumas poderiam ser muito bem aproveitadas. Nós estamos agora diante de um excelente exemplo de uma planta alimentícia não convencional. O cará moela, também conhecido como cará do ar ou cará borboleta, que ganhou esse nome devido ao formato. Essa é uma planta nativa da África que foi introduzida ao Brasil pelos escravos e que está desaparecendo ao longo do tempo. É uma tubércula pouco conhecida, que tem pequena produção comercial. O cará moela poderia substituir a batata, por exemplo. É uma planta rústica, pouco exigente, que tem sabor concentrado. De acordo com os pesquisadores, o cará moela tem 7% de proteína, 5% a mais do que a batata. Há quem diga que o gosto se parece com inhame, lembra a batata na textura, mas tem o sabor de cará. Ficou com vontade de experimentar? O problema é que, como nós já falamos, as plantas alimentícias não convencionais não são vendidas em qualquer lugar. Se tiver oportunidade, é mais fácil começar a plantar você mesmo. Depois não se esqueça de mandar um e-mail pra gente contando como foi a experiência. Bom, falando em experiência, para algumas pessoas as plantas não convencionais são apaixonantes. Pelo menos é o que garante quem trabalha com a pesquisa. São hortaliças riquíssimas nutricionalmente, né? Então a gente tem muita informação já na literatura e com os nossos trabalhos também a gente vem também, de certa forma, comprovando várias coisas que realmente são verdadeiras. Algumas pessoas já perceberam a necessidade de resgatar a boa alimentação. Isso significa voltar a cultivar espécies de plantas que foram deixadas de lado. As centenas de punks identificadas podem substituir as poucas espécies de vegetais que alimentam bilhões de pessoas em todo o planeta. Tem gente que já ouviu falar sobre as punks, mas sabe pouco sobre elas. Como será o cultivo? Será que a colheita é diferente? Quais são as melhores espécies? Essas são perguntas que a Jusceia responde aos alunos
no curso que ela dirige sobre as plantas alimentícias em Brasília. A engenheira agrônoma e os calouros são cercados no viveiro por várias mudas das não convencionais. Como identificar, por exemplo, uma planta que é só para aroma, que é só para usar como condimento. Para quem está começando, como cultivar? Né? Eu posso ter uma horta em pequenos espaços, eu posso ter uma horta maior, controle de pragas e doenças, os conhecimentos básicos para quem quer começar a introduzir as punks na sua alimentação ou mesmo ter um jardim de punks na sua casa. É possível cultivar uma punk no quintal de casa? Sim, claro. Mas e se o espaço for pequeno? Não tem problema. Em apartamentos elas também podem ser plantadas. Cada região do país abriga suas espécies. As pessoas que vão utilizar a punk, elas se identificam com aquela planta. Então eu vou comer pupunha porque eu conheço a pupunha, eu sei de onde ela vem, ela tem uma história. E ela respeita então esses conhecimentos e essa identidade regional que no Brasil é extremamente importante. Agora vem a hora que interessa a muita gente. Quando termina o curso, os alunos podem apreciar algumas receitas deliciosas. Tudo é preparado nesse café. Bom, eu estou agora ao lado da dona Luciene, que é dona do café e chefe de cozinha. Ela preparou esse banquete para a gente, usando como ingrediente as plantas alimentícias não convencionais. Para começar a nossa conversa, Luciene, eu queria que a senhora explicasse, apresentasse, na verdade, o que a gente tem aqui na mesa. Pois não. Então, nós temos um risoto rústico de pernil com vinagreira, tá? E temos um suco de melão croá, ele tem um sabor assim característico. Ele não é um melão comum, ele é bem perfumado. A gente observa, inclusive, pela cor dele, né? É um amarelo bem mais forte, né? Que puxa mais. Nós temos o cookie de jatubá com noz moscada, temos mini omelete de beldroega, que é uma planta que os nossos avós comiam e que hoje nós fazemos uso, nós comemos. Temos também um pão de açafrão do norte com linhaça. Qual que é o segredo para fazer essas receitas tão boas, saborosas, cheirosas, com essas plantas que a maioria das pessoas não usa para a culinária, né? Então, Leonardo, eu acredito que seja a criatividade, você gostar do que faz, e é isso, fazer com o coração, que tudo dá certo e tudo fica gostoso. E chegou a hora do repórter experimentar a iguaria. Eu escolhi o cookie de jambu. E aí, será que ficou bom? Posso experimentar um? Pois não. Deixa eu dar uma olhadinha. Sente o perfume. Não é isso? Realmente, muito saboroso. Muito saboroso. E não é muito doce, né? Não, não. Ele é na medida exata. Tem muito chefe de cozinha que hoje se dedica ao preparo de pratos gourmets feitos com as punks. Esse foi um dos motivos que levaram o Atahualpa a virar um produtor das plantas alimentícias não convencionais. Há 6 anos ele comprou esta propriedade em Padre Bernardo, no interior de Goiás. Ele conta que quando chegou aqui, a vegetação era quase sem vida. A terra não era explorada. Quando você chegou aqui na propriedade, qual que era a situação da vegetação? O sistema convencional de práticas agrícolas, né? Você tem o mato, aplica o herbicida, o mato seca, aí põe fogo, essa prática, né, não sustentável de uso excessivo de capina, de agrotóxico e de fogo, né, que é uma prática muito ruim para o solo e para o sistema. Atahualpa estava decidido. Era hora de começar a cultivar as punks. Foi quando veio a primeira dificuldade: encontrar sementes e mudas. As punks ainda não estão consolidadas, então é difícil você achar nas casas comerciais as sementes e partes propagativas de planta. Então isso se dá muito ainda em troca com produtores, em feiras de troca de semente e às vezes também comprando mesmo de algum outro agricultor que tem para vender, né, que tem essa possibilidade de venda. Esse é um sistema de produção que faz a integração da agrofloresta com as plantas alimentícias não convencionais.
Isso quer dizer que aqui se planta hortaliças, frutas, feijão e milho no mesmo espaço que as punks. Essa é uma estratégia muito interessante, orgânica, para se ter uma boa produtividade e evitar que pragas possam afetar a plantação. Você tem um sistema diverso, complexo, mas com mais inserção de punks, né? Com maior diversidade de punks, que são plantas que se adaptam bem ao sistema e podem ser comercializadas e podem ser trabalhadas no consumo da população, né? A propriedade tem 6,5 hectares, são quase 10 espécies de punks. As principais são peixinho, taioba, moringa, cará roxo, caramoela, guandu, Major Gomes e uma que é tida como a queridinha das punks. Essa daqui é a Ora pronobis, uma planta que a gente precisa tomar um certo cuidado porque ela tem muitos espinhos. E o Atahualpa estava contando pra gente que no mundo das punks aqui está uma grande promessa, né? Essa realmente é uma grande promessa das punks, pela seu reconhecido valor nutricional, né? Muitas pesquisas apontam que ela é uma planta extremamente equilibrada na questão nutricional, muita proteína e muito versátil na alimentação, né? Muito adaptada. Agora, o que é possível fazer com essa planta, hein? Essa planta ela aceita várias combinações, né, e usos na culinária. Ela pode ser consumida desde natura, em saladas, de forma em sucos verdes, ou até refogado em pratos mais elaborados, com combinações com carnes ou pratos veganos. E também a farinha, né, que é muito usada na fabricação de pães e massas em geral. O adubo vem do minhocário e da composteira. A irrigação é por microaspersão. A água da chuva é armazenada no reservatório. Cada gota é essencial para as plantas. Também é importante falar das práticas alimentícias não convencionais. Não entendeu? A gente resolve isso agora. Dá só uma olhada nesse pé de mamão verde. Ele vai bem refogado, né, como um prato alternativo. E você pode ou refogar ele mais verde, ele vai parecer um pouco chuchu ou abobrinha, ou um pouco mais maduro, parece até quase uma batata, né, quando é refogado. E você de casa, encararia um mamão desse jeito aqui, verdinho, verdinho? A colheita é feita toda semana. Os alimentos são vendidos em feiras orgânicas e para chefes de cozinha que não dispensam o sabor concentrado e diferenciado desses alimentos. O chefe de cozinha hoje tem as punks hoje como uma fronteira a se conquistar, né, no consumo, e são pratos que atraem muito o consumidor, porque são pratos diferenciados em sabor, em proposta, e tem essa questão do resgate de plantas nativas, né, e cultura da nossa cultura. E assim o engenheiro agrônomo termina mais um dia no campo. Com esse céu que dispensa comentários, em meio ao cerrado, a tardezinha se despede. Plantas alimentícias não convencionais. Parece até coisa nova, modismo, certo? Errado. Comer mato é coisa muito antiga. Antes de fixarmos residência, antes de termos agricultura como negócio e sustento, a espécie humana dividia com outros bichos os frutos da selva, comendo flores, folhas, troncos e outros seres. É culinária tradicional. E ninguém melhor que um chefe de cozinha antenado para explicar o poder que os vegetais pouco conhecidos da maioria dos brasileiros têm em nosso cardápio. Estamos no quintal da casa do chefe Paulo Melo, que pilota 4 restaurantes no Distrito Federal. Ele é um pesquisador incansável. Para ele, o passado nos ensina a recuperar o que destruímos no planeta. De saída, conhecemos sua filha, Luna, e o filho Theo. Eles só tomaram leite da mãe. O resto de cálcio vem das plantas que o pai cultiva nesse quintal. A viagem começa agora. É um santuário de nutrição. Paulo, e essa planta aqui, o que é? Essa é uma Ora pronobis, é uma peresquia, né? um dos tipos. E ela, deixa eu abaixar aqui um pouquinho para você poder ver, ó, tá
ela dando uma flor aqui, e eu plantei ela aqui pensando no fruto. Ela dá um fruto gaba maravilhoso, assim, de uma acidez muito forte, muito presente, e a gente pretende fazer uma experiência com o fruto. Essa aqui é uma taioba roxa, que é uma taioba amazônica também. Sim. Tá? Existe uma taioba mineira, que é aquela taioba verde. Não se pode confundir nunca com aquelas folhas de uma planta que ela é muito usada no paisagismo, que não é comestível. Então isso aqui é uma identificação boa de fazer da planta. Essa junção é sempre feita aqui, ó, nas duas plantas. Ela tem o fundo dela mais claro do que a frente. Ela tem essa bordinha que você pode identificá-la bem aqui para saber que é uma taioba. Essa é uma planta muito boa de se comer, deliciosa, desde que cozida. Ela não dá para comer crua. Porque ela tem alguns elementos que são tóxicos, é isso, Paulo? São tóxicos desde que você não elimine ele no processo de cozimento, fazendo um branqueamento correto, né? Esse aqui é o peixinho? Isso aqui é o peixinho da horta, é uma coisa muito legal. Os vegetarianos, inclusive, gostam muito, porque isso aqui, ó, você pega essa planta aqui e faz a milanesa, passa no ovo, na farinha e frita, você parece estar comendo um lambarizinho aqui. Por isso chama peixinho da horta, uma planta muito boa. Fantástico. Aqui? Esse aqui é o jambu, muito conhecido no Pará e muito desconhecido do restante do Brasil, as pessoas não conhecem, é muito usado no tacacá, no pato no tucupi. É uma planta maravilhosa que causa uma ardência imediata na boca, ela é extremamente exótica. Vocês pegaram isso aqui, come a folhinha para você não comer o fruto ainda, o fruto deixa para depois, para você sentir o gosto do resto. Mas ele imediatamente já deixa um frescor muito grande na boca, né? Uma planta maravilhosa, e o que é muito legal das punks é isso aqui, ó, olha a quantidade de semente disponível. Cada semente dessa aqui é uma planta nova. Então, para que a gente tem que ficar na mão de grandes produtores de semente que estão fazendo todas essas sementes transgênicas aí que obrigam os agricultores sempre a comprar deles? E as plantas não têm mais nutriente nenhum, estão perdendo isso. Isso aqui é uma espécie extremamente rústica. Só pegar isso aqui, secar, plantar, cada sementinha dessa aqui é uma planta nova. O quintal do Paulo tem tudo que você conhece e muito daquilo que nunca ouvimos falar. Ele pratica o mundo sustentável desde a construção da casa. Nós falamos de crise hídrica várias vezes aqui no Meio Ambiente por inteiro, mas a crise pode ser também o caminho da solução. O Paulo recicla a água cinza usada pela família. Filtra em caixas preparadas com seixos e carvão ativado. Escorre tudo para a parte escura do tanque e os peixes se encarregam de devolver nitrogênio ao lago. Adivinha o que o chefe de cozinha faz com esse produto? Olhe bem, isso mesmo, ele molha as plantas com adubo líquido. Só para você ter ideia, essa floresta tem só 2 anos de vida e já mostra todo o vigor da natureza. Falar de plantas antigas ou plantas pouco conhecidas do povo brasileiro é uma viagem científica. O Paulo, ele não abre mão desta Bíblia, que é uma referência do ensinamento das plantas comestíveis que não são tão convencionais assim. Esse livro foi editado no estado do Amazonas pelos professores Valderli Ferreira Knupp e Harry Lorenzi. É uma coletânea que tem mais de 400 espécies, já há um segundo livro. O mais interessante é que na página 536 existe uma referência a esta planta aqui, conhecida no Nordeste como moringa, lá também usada para vários tratamentos digestivos e limpeza orgânica. Mas, na África, esse produto pode ser também comestível. Não exatamente esta vagem, mas as suas folhagens e suas flores. Ou seja, quando a gente pensa que está tudo resolvido com um chazinho ou com uma comida, você acaba descobrindo que cada planta dessa é uma diversidade em si mesma. E como o Paulo disse, não adianta comer bem, é preciso cuidar do planeta como um todo. Cuidar desde os dejetos, da qualidade da água, cuidar daquilo que bebemos. Aliás, aqui eu vou tomar agora uma água com tomilho, que o Paulo gentilmente preparou para a gente. Cuidar da água e cuidar daquilo que a gente come. A gastronomia está dando marcha ré? Voltando o relógio? Não tem outro caminho, né? Todo mundo está sabendo que o caminho que foi tomado aí pela monocultura, pela agroindústria, é uma coisa absurda. A gente tem que voltar a cultivar essas plantas não tradicionais para resgatar uma soberania no Brasil de alimentação, né? A gente se alimenta, como diz o professor Knupp, a gente se alimenta no mundo inteiro com 10 espécies, cenoura, batata,
brócolis, é isso que a gente se alimenta no mundo. E a gente tem no Brasil mais de 10 mil espécies que são passíveis de ir para a cozinha, né? Só num livro dele são 400 espécies já catalogadas. O apoio científico do livro do professor Knupp é base do projeto social que está sendo montado por chefes de cozinha como Paulo, cientistas e pesquisadores determinados. O instituto que a gente está criando, ele visa justamente isso, porque o grande problema, eu, por exemplo, tenho restaurante e parece até um contrassenso. Eu planto tudo isso aqui, você vai me perguntar, isso aqui tem no restaurante? Eu falo, não tenho. Porque eu não consigo ser meu próprio fornecedor. Eu não tenho escala para isso, né? E o que acontece? Hoje as pessoas não têm acesso a essa planta, o consumidor, ele não vai encontrar isso num restaurante, numa feira, porque o agricultor não está plantando. E o agricultor não está plantando porque o cozinheiro, o chefe de cozinha, não está comprando. E esse elo que está quebrado. Isso que a gente pretende fazer com o Instituto é criar uma escola de gastronomia onde você tem uma horta que seja não essencialmente, mas basicamente punk, e que você possa ensinar o cultivo disso, o uso disso aí, tanto na agricultura quanto na cozinha. Antenado como poucos donos de restaurantes, Paulo sabe que o segredo do negócio é reutilizar as cascas e sobras dos alimentos em processo de compostagem. O Santuário de Plantas Alimentícias Não Convencionais, claro, usa tudo que um dia saiu da terra. Agora, vamos aprender o que é o cultivo por estaquia. Nome diferente para um processo bem simples de arrumar mudas sem muita interferência humana. E tudo começa por um talinho. Eu pego uma planta dessa, corto um talo desse aqui, tiro as folhinhas e enfio na terra. Claro que existem plantas que vão precisar de semente. Agricultor nenhum vai precisar comprar semente de uma punk. Esse advogado explica como essas plantas podem ser protegidas pela legislação brasileira. Toda a biodiversidade nacional tem a lei de acesso a recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais um anteparo contra a exploração indevida, né, contra as ações que possa levá-las à extinção. Então são plantas protegidas, né? E é uma legislação brasileira, mas ela não teve origem em uma preocupação apenas do Brasil, né, da população brasileira. É uma lei que segue uma estrutura normativa internacional baseada na Convenção de Diversidade Biológica. De tanto falarmos de flores e comida, bateu a fome. Ardido, azedo ou picante? Bom, o Paulo começa com uma planta nordestina, o cariru. O nordestino geralmente conhece isso aqui. Como comemos ele? Comemos eles dessa forma também. A assim. mais difícil que tem, assim. Assim. Como hortaliça, como salada. Ou refogado. Você pode fazer uma mistura dessas plantas aqui, um pouquinho de alho com azeite, refogar e comer um refogado maravilhoso. Come. Extremamente azedinha, ácida, isso aqui num suco verde fica maravilhoso. Você não precisa nem colocar limão quando você coloca isso aqui. Come isso aqui. Flor com planta. Servido ou não? Uhum. Que é muito gostosa, somente misturada com outras plantas, né? Você tem que sempre dar Dá para fazer um lanchinho todo dia aqui, né, Paulo? Com certeza, com certeza. O chefe ensina e nós aprendemos. E você, se arrisca a comer um refogado de taioba? E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!